Olá, eu gostaria de agradecer nas pessoas do Dr. Rubem Miranda e do Dr. Fábio Veiga a oportunidade de participar do primeiro Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, promovido pela Universidade de Santiago de Compostela. Dizer que é uma honra poder participar de um evento deste porte e poder trazer um pouco do que a gente tem aqui no Brasil e fazer essa integração com o direito europeu. O tema que trouxe para abordar foi justamente um tema novo aqui no Brasil, que é a mediação extrajudicial na administração pública, a sua utilização como método alternativo de solução de conflitos, como um subsídio para desjudicializar o poder judiciário. A justificativa desse tema é justamente a questão do poder judiciário hoje está abarrotado de processos. Não é? É como se não houvesse uma vazão entre os processos que entram e os processos que saem. E também pela mediação ser algo novo, é um instituto novo, que entrou a lei de mediação, a lei 13.140, 2015, ela entrou em vigor em dezembro de 2015 e o Código de Processo Civil, né, o novo CPC, entrou em vigor em março de 2016, também trazendo essa possibilidade da mediação. Então, há esse casamento entre os dois e é uma coisa nova e que pode trazer vários benefícios para o Poder Judiciário, especialmente para a administração pública. Vamos ver por quê. Em pesquisa realizada pelo CNJ, o CNJ constatou que os seus maiores demandantes, tanto na parte autora quanto na parte ré, era justamente a administração pública. Então, a maioria dos seus processos, ou seja, os seus maiores litigantes, estavam ali, dentro da fazenda pública. Fosse uma autarquia, fosse uma fundação, mas estavam lá. Há algum tempo atrás, o CNJ editou a Resolução 125/2010, criando os juizados especiais, os chamados juizados especiais. Na época eram chamados juizados de pequenas causas, que eram para resolver justamente pequenos conflitos. Porque, enfim, o brasileiro tem aquela velha mania de que qualquer coisa se resolve na justiça, né? Uma simples briga de vizinho, a raiz da árvore do vizinho está um pouco aqui pegando no meu terreno, vamos lá, vou botar no judiciário para resolver. Então, para resolver pequenas causas, foram criados esses juizados. No começo, realmente, isso foi dando certo, mas chegou um ponto que os próprios juizados começaram a ficar também abarrotados de processos, porque as pessoas continuam com a ideia da lide, de querer sempre estar litigando, de não querer resolver o conflito de forma extrajudicial. As pessoas acham que a Constituição, quando diz que é garantido o acesso à justiça, é dizer o seguinte, teve um problema, vai lá no judiciário que vai ser resolvido. E não é bem isso, garantia do acesso à justiça. O que é que ocorre com essa nova lei de mediação, né? Esse marco legal da mediação? Esse marco legal da mediação, o grande trunfo, foi justamente possibilitar que a administração pública pudesse resolver suas lides de forma extrajudicial e também utilizando-se da mediação. Por quê? Porque como maior litigante, seria uma forma mais célere e mais econômica da administração pública estar resolvendo o problema, certo? E seja ela como parte autora ou como parte ré, a questão do acesso realmente à justiça está sendo garantido. Então, quanto tempo e quantos anos uma pessoa leva, por exemplo, com processos aí contra a fazenda pública, processos tributários, às vezes processos de aposentadoria no INSS. Então, assim, são coisas que terminam demorando muito e que, às vezes, quando você tem aquilo ali resolvido,
muitas vezes já não te interessa tanto. O grande trunfo é que a administração pública, ela pode criar as chamadas câmaras de solução de conflitos, para que elas próprias consigam resolver ali a sua lide. A grande diferença entre essa questão da mediação e a conciliação é que na conciliação, o conciliador ele ainda pode opinar, ou seja, aquele terceiro que está ali, né, junto com as partes, pode dar uma sugestão. Na mediação, não. A mediação, as próprias partes resolvem sua lide. Então, a justiça termina sendo maior, né? Por quê? Porque por trás de um problema, muitas vezes, existem outros fatos que a gente não sabe. E que talvez, se esses fatos, né, sejam realmente sanados e resolvidos, evitam com que novas lides sejam geradas, ou que após um acordo, acontece isso muitas vezes, essas próprias partes voltem a procurar o Poder Judiciário e terminem entrando com uma ação, enfim, provocando mais uma demanda e mais uma lide para ser julgada pelos nossos juízes. Pode até parecer estranho a administração pública com os seus princípios, né, de isonomia, de supremacia do interesse público sobre o particular, com, enfim, tantos princípios que a colocam acima do particular, poder participar de uma forma dessa dissolução de conflitos, né? Mas realmente a Lei 13.140/2015, ela traz essa aplicabilidade, ela possibilita, claro, tudo tem toda regra tem sua exceção, existem as previsões, mas podem ser usadas nos entes da administração pública, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, autarquia. Então, uma vez criadas essas câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflito, elas vão ser reguladas pelos entes federados e vai ser possível que a coletividade possa estar resolvendo seus conflitos envolvendo a fazenda pública. Vale salientar que a função em si da mediação, tá, a priori, não é desafogar o judiciário, de forma alguma. Essa não é a função da mediação. A mediação tem uma função que vai muito além disso. O que eu falo em desjudicializar o judiciário é exatamente uma consequência dessa mediação, da aplicação da mediação. Por quê? Porque aplicando a mediação, os processos você vai ter menos processos entrando no judiciário, a quantidade de processos que vai estar lá para ser julgada vai poder ser julgada de uma forma mais célere e, além de tudo, como eu havia falado aqui, a mediação ela tem um prisma de solucionar o conflito na raiz do problema pelas próprias partes, sem intervenção de terceiros. Diferentemente da autocomposição, da conciliação, onde o terceiro pode sim, o conciliador, ele dá uma sugestão, e diferentemente de uma lide resolvida dentro do Poder Judiciário, onde o juiz investido, né, numa jurisdição, o Estado juiz, termina por dar a sua solução, ou seja, um terceiro totalmente alheio ao processo dá uma solução. E claro, uma parte vai sair satisfeita e outra não. Uma parte vai ganhar e outra vai perder. Na mediação, não. A mediação é o que a gente termina chamando de ganha-ganha. As duas partes terminam saindo ganhando. Ainda não se dá para dizer e concluir hoje que realmente houve uma diminuição do número de processos envolvendo a administração pública depois da lei de mediação e do novo Código de Processo Civil. Por que não? Porque são institutos muito novos. Então, assim, muitos órgãos ainda estão criando suas câmaras.
Ainda também está tendo a questão dos treinamentos, muitos treinamentos estão sendo feitos. Tudo que é novo demora um pouco para ser entendido, aplicado e ter realmente a sua eficácia garantida, mas essa é uma das vertentes que eu vejo, essa grande possibilidade da mediação extrajudicial aplicada na administração pública ser realmente ter essa possível consequência de desjudicializar o Poder Judiciário, desafogando essa quantidade de processo, possibilitando que as lides realmente sejam resolvidas e que o acesso ao Poder Judiciário, aquele garantido pela Constituição, seja realmente atendido e as partes saiam das suas lides, dos seus conflitos, extremamente satisfeitas, ou seja, realmente a justiça em busca pela paz. Por fim, eu gostaria de agradecer a toda a organização do evento e desejar um bom congresso a todos. Obrigada!